Senhor Jesus Cristo, conforme São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Você pode acompanhar comigo na sua casa a leitura bíblica de hoje. Começa assim: Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Peço que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo me abençoe neste momento para que as minhas palavras digam aquilo que Ele quer nos dizer hoje. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É com essa promessa que termina a leitura do Evangelho do último domingo, o domingo da Santíssima Trindade. Além de ser o fim da leitura dominical, esse também é o final do Evangelho de Mateus. Depois de toda a trajetória missionária de Jesus, sua morte, ressurreição e aparição aos discípulos reunidos no monte, o evangelista escolheu esta mensagem para encerrar o seu evangelho. Sabemos que os evangelhos foram escritos em locais diferentes, para igrejas diferentes, e que pelo menos 200 de anos se passaram antes da igreja cristã conseguir reunir todos os documentos do Novo Testamento. É de se imaginar, então, que para alguns cristãos da igreja primitiva, provavelmente ali da região de Jerusalém e os arredores, essas eram as palavras que concluíam o único evangelho que eles tinham. E que palavras, meus irmãos? Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. O Messias, prometido pelas Escrituras, que havia devolvido a vista aos cegos, curado os paralíticos, ressuscitado os mortos, pregado perdão divino e anunciado vida nova. Esse mesmo que foi humilhado, crucificado e sepultado e que ressurgiu em glória, Ele nos prometeu que estaria ao nosso lado, para sempre. É com esse tom vitorioso, de esperança através da escuridão, que nós vamos começar a nossa reflexão hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por quê? Por que o evangelista escolheu terminar o seu relato da vida e da obra de Jesus dessa forma? Podemos começar a desvendar esse mistério lendo o versículo 17 dessa mesma passagem, que diz: Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Certos estudiosos do texto bíblico argumentam que uma outra tradução possível para essa palavra seja hesitar. Em vez de duvidar, hesitar. Neste sentido, a gente pode ler o texto de uma forma alternativa. Quando o viram, o adoraram, mas alguns hesitaram. Temos então a nossa primeira reflexão de hoje, dessa mensagem de hoje. Por que os discípulos hesitaram? Se Jesus ressuscitou, como ele havia prometido antes, qual a razão dessa hesitação? Voltando aos capítulos anteriores de Mateus,
e vendo os eventos que se sucederam antes desse momento, notamos claramente que os discípulos estavam em situação bastante difícil. Seu mestre, humilhado, morto e sepultado. Seus companheiros, escondidos em terror, haviam fugido, todos. Pior ainda, o que vendeu Jesus por algumas moedas era um deles. Tinha comido, bebido com eles, convivido e partilhado da sua confiança. Vocês conseguem imaginar o estado mental dessas pessoas? Nem Pedro, que havia tentado defender Jesus através da espada contra os soldados romanos, o que nos gera aquela leitura clássica onde Pedro corta a orelha de um dos soldados e Jesus manda ele parar e cura a orelha. Nem ele conseguiu escapar disso. Quando identificado como seguidor de Jesus, ficou com medo e o negou 3 vezes. Depois de passar por tudo isso e chegar ao fundo do poço, como a gente costuma dizer, os apóstolos recebem a notícia de que Jesus, esse Jesus que morreu, estaria esperando eles no monte. E ao chegarem lá, o encontraram não só vivo, mas cheio de glória. Imagina a confusão na cabeça dessas pessoas. Eles deveriam ficar felizes com a ressurreição do Senhor, ou apreensivos por terem falhado com Ele e terem fugido. Alegria, culpa, satisfação ou medo. A resposta de Jesus a essa confusão é maravilhosa. É essa promessa com a qual nós começamos a reflexão de hoje. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa resposta nos mostra o amor e o perdão de Deus. Mas há outras. Nessa mesma passagem podemos encontrar outros testemunhos desse amor. Essa não é a única passagem que nos mostra isso. Vamos explorar um pouco mais esse aspecto do perdão de Deus, da compaixão divina, nessa passagem específica. Uma pesquisa sobre compaixão na internet vai nos retornar, entre outros, o seguinte resultado: sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado ao desejo de diminuí-la. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta, ou seja, que não é egoísta, de ternura para com o sofredor. Considerando todos os eventos anteriores, o Jesus ressurreto não diz uma única palavra em relação às atitudes dos seus discípulos. Uma única. Ele foi abandonado, negado e traído. Da sua boca, no entanto, não sai qualquer reprovação nesse sentido ou em qualquer outro sentido nessa passagem. Mais interessante ainda, o texto nos diz, no versículo 18, Jesus aproximou-se deles. Vendo a hesitação dos seus discípulos, o Senhor tomou o primeiro passo nessa cena de reconciliação. O Logos, o Verbo divino, Deus encarnado, o Messias, Ele quem dá o primeiro passo para a conciliação. Não são os discípulos em confusão, mas o próprio Jesus, que, ignorando tudo o que aconteceu antes, se põe próximo deles e inicia a conversa. O evangelista nos proporciona aqui um momento muito bonito e de significado muito profundo. Não é assim que Deus age conosco. Nós erramos, nós falhamos, somos muito menos do que nós poderíamos ser. Mesmo assim, Deus sempre está procurando a reconciliação conosco. A todo momento, a mão de apoio está sempre estendida. Cabe a nós agarrar essa mão. Outro ponto muito claro
nessa passagem é a abrangência desse amor e dessa compaixão. No versículo 19, Jesus fala que os discípulos devem ir a todas as nações. Todas. Hoje em dia, é às vezes difícil lembrar que essas poucas palavras, todas as nações, são revolucionárias. É bastante difícil lembrar disso. Alguns podem perguntar, mas Rafael, não é óbvio que Deus quer se relacionar com todos? Não é óbvio. Não é óbvio. Não nessa época. A gente precisa lembrar que Jesus e seus discípulos eram judeus. O cristianismo só vem se formar décadas depois, como religião independente. Até esse momento, os seguidores de Cristo e os judeus oravam, rezavam juntos na sinagoga, viviam juntos, tinham as mesmas práticas e vinham de um mundo igual, semelhante, com as mesmas ideias. Então, qual era a opinião da época? O convênio do Velho Testamento, esse convênio dos judeus, firmado no deserto, era entre o povo de Israel, descendente dos patriarcas, que a gente sabe, Abraão, Isaac e Jacó, e Javé, Deus. Esse contrato estabelecia que Israel seria o povo de Javé e Javé seria o Deus de Israel. Estrangeiros, como nós, não estão inclusos nesse acordo. Nós não participávamos desse acordo. A única nação que participava desse acordo era Israel. Então, não é de se estranhar que os judeus da época achassem que a mensagem era só para eles. Apenas para os filhos da casa de Israel. Jesus, no entanto, já estava anunciando a formação de um novo convênio, uma nova e eterna aliança. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, lemos: Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. A gente já vê aqui um distanciamento considerável da norma da época, quando Jesus anuncia que essa nova aliança, esse novo convênio, é para todas as nações. Essa promessa já tinha sido dada por Deus desde a época de Abraão, lá atrás, no início da Bíblia. A gente pode ler em Gênesis capítulo 22, versículo 18, o seguinte: Por intermédio de teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Ou seja, todas as nações da terra. A gente já tinha, desde o início do plano de Deus, esse plano de atingir a todos, não só a casa de Israel. Essa mensagem precisa ficar guardada nas nossas mentes, perene e resistente. O amor e o perdão de Deus vem para todos. Se pensarmos diferente disso, o erro é nosso. Deus não só nos ama e perdoa, mas Deus nos permite e nos encoraja a agir. Nos impulsiona a ação. Não basta ver o Jesus ressurreto, se essa visão não vai causar nenhuma diferença. Não basta. É preciso compartilhar isso, essa visão. No versículo 19, o texto nos diz: Vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus confia a seus discípulos e a nós, por extensão, como herdeiros desta missão, esse trabalho extremamente importante. A nós, ele confia a nós. Ele sabe das nossas dificuldades. E mesmo assim, nos confia o trabalho. A mim e a você. Jesus, aqui, está deixando claro que a nossa participação é importante. O que nós fazemos importa.
como nós agimos, isso faz a diferença. Embora sejamos pequenos, minúsculos se a gente comparar todo o universo e toda a criação, nós todos temos potencial para contribuir. Nós todos temos potencial para sermos parte deste trabalho. Por último, voltamos ao ponto inicial de nossa reflexão. Esse amor e esse perdão abrangente, que é para todos, não é dado à distância. Jesus diz que estará presente conosco para sempre. Para sempre. Até a consumação dos séculos. A igreja comemorou poucos dias atrás a celebração de Pentecostes. Nesse dia, relembramos o momento em que a igreja recebeu o Espírito Santo, o nosso companheiro e consolador. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, o texto nos diz: por isso mesmo, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. O que é que Emanuel significa? Emanuel significa Deus conosco. Conosco. Com você, comigo, conosco. Vamos pensar um momento sobre o que significa esse Deus conosco. Se a gente lembrar do Velho Testamento e de alguns de seus momentos mais importantes, Deus andando com o povo através do deserto, pela nuvem durante o dia, pela coluna de fogo durante a noite, Deus visitando Abraão, Deus se apresentando a Moisés através da sarça ardente, Deus se manifestando no tabernáculo como fogo, entre outros momentos. A gente percebe que esse Deus não está distante. Ele não está no topo de um monte. Ele não está nas profundezas do oceano. Ele não está na infinidade do céu, lá distante, em outros sistemas solares. Ele não está em um lugar inacessível. Esse Deus está conosco, do nosso lado. Onde tiverem dois ou mais em meu nome, eu estarei entre eles. É o que diz as Escrituras. Esse Deus está junto de nós, no nosso cotidiano, agindo e trabalhando em nosso favor e nos guiando a cada passo desse caminho, que é a vida. Esse Deus cristão que nós adoramos é presente, ativo e íntimo de nós. O Espírito Santo está conosco, nos aconselhando, nos ensinando e nos lembrando das palavras de Jesus, como Ele prometeu que estarei. Nós devemos afastar a ideia, que muitas pessoas têm inclusive, de que Deus é um homem de barba branca sentado em cima das nuvens, olhando para baixo. De jeito nenhum. Deus é Emanuel, Deus conosco, tão conosco que se tornou humano, frágil e mortal. Desconfie de qualquer pessoa que ensinar diferente disso. Desconfie. Esta trindade maravilhosa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem esse poder transformador. Esse grupo de discípulos, com medo e envoltos em confusão, apavorados, perdidos, esse grupo de discípulos foi encorajado nesse momento aqui a iniciar um trabalho missionário maravilhoso e muito bem sucedido. Trabalho esse que nos traz aqui hoje, a esse exato momento. 2000 anos e 56 gerações depois. Por causa disso, nos lembremos sempre da mensagem de Jesus: eu estarei sempre com vocês, até os fins dos tempos. Agradeço por estar aqui com vocês hoje, por poder passar essa mensagem. Espero que ela chegue bem a vocês e que lhes ajude a
passar e atravessar esse momento sombrio que nós estamos vivendo nestes dias de hoje. Que as bênçãos desse Deus, Emmanuel, Deus conosco, estejam presentes nas nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.